Ei, você que vai fazer a prova para a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, é com você que eu quero falar. Eu sou o professor Magno Assis aqui na Vale Concursos e, se você ainda não conhece o nosso trabalho, eu te convido a clicar aqui, se inscrever no canal, ative as notificações. Quando você clica nesse sininho, ajuda muito você a ser notificado em primeira mão de tudo aquilo que está rolando nessa área de concurso. Talvez você está pensando, vou fazer a prova para a Guarda Municipal de São José dos Campos. Você nem está tentando, mas talvez tenha uma prova para a Polícia Penal aberta, uma prova para a Polícia Civil, Polícia Militar, uma prova que entraria dentro aí das suas condições e você nem saberia. Talvez numa cidade próxima abra um concurso para a Guarda Municipal de uma outra cidade e quando você clica nas notificações aqui, o pessoal da Vale vai gravar um vídeo, vai explicar sobre esse concurso e você fica em primeira mão sabendo de tudo isso. Por isso que é importante você clicar aqui, você segue tanta celebridade, Big Brother, deixa isso, segue aquilo que vai te dar um futuro. Pessoas e empresas que vão te levar aí para frente. Aqui na Vale você não vai perder tempo. Tudo que a Vale posta é sobre concurso público. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente continuar mantendo esse nível aí de dicas, de vídeos gratuitos como esse para você. Eu sou o professor Magno Assis, estou com direito constitucional aqui para você e meu Instagram é magnassis44, @magnassis44, você conversa comigo, qualquer dúvida pode mandar lá sobre esse concurso, outro concurso, sobre direito constitucional ou qualquer outra dúvida que eu possa te ajudar, aquilo que eu não souber eu vou correr atrás para te responder, beleza? Já algumas dicas aqui de São José dos Campos, a última, se eu não me engano, foi de artigo 144, a nossa dica hoje é sobre os remédios constitucionais. O seu edital está lá assim, título 1, título 2, capítulo 1. O capítulo 1 do título 2 trata justamente do artigo 5º. Se a gente for falar de artigo 5º aqui, a gente tem que gastar várias horas só com o artigo 5º. Artigo 5º é um artigo só, mas que tem 76 incisos. Então, é importante você saber de todos eles, inclusive dos parágrafos lá embaixo. Então, para você não perder mais tempo, não deixe de seguir a Vale, clica aqui embaixo, conheça o pacote da Vale para você estudar. Para a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, um pacote muito barato, você consegue estudar aí, tem um edital verticalizado, você vai estudando, vai marcando aquilo que você estudou, para você não se perder. Talvez você está estudando aqui no YouTube e você vê uma aula ou outro espaço, você nem lembra aquilo que você estudou. E às vezes o barato sai caro, você tá, vou estudar gratuitamente aqui. E talvez na Vale você pagando a prestação mínima, aí você consegue dividir o curso várias vezes, você consegue lá todo o material em PDF, você pode imprimir se você quiser, tem a dica do professor, tem questões, tudo num lugar só. E com o edital verticalizado, você vai marcando tudo aquilo que você vai estudando, para você saber realmente aquilo que você já estudou, que você não estudou, para não estudar coisa repetida e também para conseguir bater todo o edital. O edital para São José, para a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, não é um edital grande na minha matéria, de direito constitucional. Você tem lá o título 1, que eu já falei, que é do artigo 1º ao artigo 4º, o título 2, o capítulo 1, que é o artigo 5º, e o título 5, capítulo 3, que é o artigo 144 da Constituição. Não é grande, mas esse artigo 5º tem que dar uma atenção especial. E a atenção especial que a gente vai dar hoje na dica é sobre os remédios constitucionais. Então, vem comigo só para você entender a natureza dos remédios constitucionais, para depois a gente conseguir resolver as questões. Para você entender a natureza, quando você entende a natureza, você consegue resolver as questões sem ter que decorar muito. Então, vamos lá. O artigo 5º da Constituição, o próprio título já diz, eu vou colocar aqui para você, para a gente contextualizar, lembrando que a Constituição Federal, a gente tem que contextualizar, ou seja, historicamente, quando é que a Constituição surgiu? A Constituição foi promulgada especificamente dia 5 de outubro de 1988. 5 de outubro de 1988. A gente estava saindo de um período de regime militar e a gente pega uma Constituição que é uma Constituição longa, prolixa e que fala muito, e é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. Então ela vai dar para o cidadão vários direitos e garantias que não precisariam estar na Constituição, mas ele vai colocar na Constituição visando uma forma do próprio Estado, de qualquer outra tentativa do que aconteceu antes disso, de que isso ocorra novamente. Então, dentro da Constituição Cidadã, a gente tem alguns mecanismos para que o Estado possa ser freado em algumas vezes. Então, aqui, ó, vem comigo. No título 2, eu tenho o artigo 5º. É um dos artigos, se não o artigo mais importante da Constituição, quando fala em concurso público. De cada 10 concursos que cobram constitucional, 9 vão ter artigo 5º. Eu estou falando 9 para não ser leviano, que eu não conheço todos os concursos, mas todos da segurança pública, principalmente, são todos. Então, o artigo 5º, no título 2, fala dos direitos e garantias fundamentais, e o capítulo 1, dos direitos individuais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, vamos lá. Direito do artigo 5º.
dos direitos individuais e coletivo. Dos direitos e deveres, né? Porque não é só direito, né? Se é o direito de um, ao mesmo tempo ele esbarra no direito do outro, então passa a ser um direito / dever e coletivos. Primeira coisa que você tem que saber: não existe nenhum direito absoluto. Ó, não existe nenhum direito absoluto. Não existe nenhum direito absoluto. Coloque isso na sua cabeça. Não existe nenhum direito absoluto. Garantia, aqui ó, no título, está escrito aqui, ó, direitos e garantias fundamentais. Então, o que são direitos e o que são garantias? Direito não é absoluto. O que é um direito que não é absoluto? É um direito que não pode ser mitigado, não pode ser cerceado. Exemplo, direito à vida, está na Constituição, no artigo 5º, sim. O direito à vida, que é o direito primordial, o direito básico, ele é absoluto? Não, porque uma vida pode ser tirada. Uma vida pode ser tirada legalmente. Pode ser lá na pena de morte, porque tem previsão da pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, a pessoa vai perder a vida como pena, então o direito à vida não é absoluto. Ah, mas em caso de guerra, mas não é absoluto. E outra coisa, se alguém estiver assaltando lá com a arma na cabeça de alguém, não pode ser dado a ordem para um disparo? Ah, vai ter que abater a pessoa que está com a arma. Se tiver o policial, o agente público, tiver ali numa situação para resguardar a própria vida ou a vida de terceiro, ele não vai usar da legítima defesa? Então a vida, e isso não é legal, o direito à vida não é absoluto. O direito de ir e vir, de locomoção, ele pode ser cerceado? Pode. Ele pode ser cerceado, a pessoa pode ficar presa. O direito de ir e vir pode ser cerceado. Então não existe nenhum direito absoluto. Então, alguém mais afoito vai perguntar. Lá na Constituição, professor, você já falou? Aqui, ó, a maioria das pessoas pegam aqui para falar que existe um direito absoluto, eu vou te explicar que não existe. Ó, ninguém será submetido à tortura ou ao tratamento desumano ou degradante. Ô, professor, você não falou que todo direito tem uma exceção? Qual é a exceção desse? Esse não é um direito. O seu direito é de não ser torturado. Ele está implícito no direito da sua integridade física. Ou seja, o que é a tortura? Tortura é aplicar castigo / dor, né? Para informações e como pena, né? Para aplicar o castigo como pena. O Estado está dizendo, o Estado não vai te torturar, mas a sua integridade física, que é o direito que está implícito nisso aqui, ele pode ser mitigada? Pode. Suponhamos, você está lá agredindo a pessoa, o policial pode chegar e te dar uma chave de braço? Pode. E está te torturando? Não. Então, o seu direito implícito na não tortura é o direito à sua integridade física. Então, a não tortura é uma garantia. Então, a garantia pode ser absoluta. Então, garantia... Então, o que está escrito na tortura? Garantia que você não será torturado. Ou seja, não vai ser aplicado castigo físico em você como pena. Não vai ser aplicado castigo físico em você para te obter informação. É uma garantia que você não será torturado. Isso é uma garantia. Isso não é um direito. O direito nunca é absoluto. A garantia, sim. Dentro disso, eu tenho alguns mecanismos que são umas garantias mais explícitas, que a gente chama de remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, dado esse nome pela doutrina, remédios constitucionais. Dado esse nome pela doutrina de remédios constitucionais, porque eles visam uma dor muito específica do cidadão. Os remédios constitucionais nada mais são que garantias que a própria Constituição deu, ou seja, instrumentos, garantia / instrumentos, que a própria Constituição deu para garantir vamos colocar o cidadão não, porque garantir às pessoas que o Estado
não extrapole o poder que lhe é dado. Professor, não entendi, deixa eu te explicar. A Constituição dá poder ao Estado para fazer várias coisas. Quem pode tirar a sua liberdade? O Estado. Quem pode dar ali o aval para a sua vida ser cerceada? O Estado. Não é o Estado que fala que vai atirar, mas o Estado com letra maiúscula. Ele coloca na lei algumas coisas que falam o seguinte: nesse caso, sua vida pode ser cerceada. Mas o próprio Estado pode exercer uma função onde ele extrapola esse poder. Aí ele fala com o cidadão: tá vendo? Eu tenho a Constituição que eu tenho que obedecer, você também. Se eu extrapolar o meu poder, você vai usar essa garantia, essa carta na manga contra mim mesmo. E ele dá algumas situações em que você vai poder usar essa garantia, esse instrumento, esse remédio contra ele mesmo. Algumas situações são muito específicas e algumas situações são mais genéricas, até porque o Estado não consegue garantir que vai saber tudo o que vai acontecer. Então ele vai te dar um remédio muito específico, ó, tá vendo isso aqui? Se o Estado te prender ou ameaçar de te prender, ou seja, cercear a sua liberdade de locomoção, mas isso é de uma forma ilegal, você vai usar esse remédio. Então ele está relacionado com o direito de ir e vir. Se o Estado não te fornecer as suas informações, ou seja, direito a saber as informações, você vai usar isso aqui. Existem remédios que são mais genéricos. Eles servem para várias coisas ao mesmo tempo. Ou, para não usar genérico, remédios que servem para várias dores ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso para você. Entendida a natureza do remédio, a gente vai entender cada um nesse espaço de tempo que a gente tem. Não consigo aqui aprofundar muito em cada um, porque é uma dica dentro da plataforma da Vale aqui, você vai estudar um por um de forma bem mais específica. O primeiro remédio constitucional é um remédio muito específico, a gente chama de habeas corpus. Se você entender isso aqui, você não precisa decorar, porque quando você decora, você esquece. O que muita gente chama de HC, né? HC, habeas corpus. Esse nome eu coloquei aqui em latim porque ele vem na Constituição desse jeito. Traduzindo aqui diretamente do latim seria assim: tem o corpo. O que significa? Esse remédio, a Constituição trouxe e diz o seguinte: se o Estado, alguma autoridade, te prender de forma ilegal, qualquer pessoa pode mover um habeas corpus. Ou seja, eu quero que essa pessoa não tenha o seu direito de ir e vir. Ou locomoção. Ele só serve para isso. Esse habeas corpus é um remédio, é um instrumento que ele só serve para garantir o direito de ir e vir. Seja ele preventivo, seja ele repressivo. Seja ele preventivo, seja ele repressivo. Ou seja, aqui, a pessoa está em vias de ser presa. Tem um juiz na cidade, ele fala o seguinte: se você continuar namorando com minha filha, eu vou arrumar um trem ruim pra você, eu vou arrumar uma mandado de prisão pra você. Aí você fala o seguinte: esse cara vai me prender sem eu ter feito nada. Eu vou pedir um habeas corpus preventivo. Quando alguém for me prender, fala assim: por que você está me prendendo? O juiz mandou te prender, então eu tenho um habeas corpus aqui preventivo. É uma carta coringa, habeas corpus preventivo. E eu tenho um habeas corpus repressivo, a pessoa já está presa e impetra um habeas corpus, qualquer pessoa pode fazer isso por ela, inclusive ela mesma, um repressivo, ou seja, porque ele veio reprimir um direito de ir e vir que já foi cerceado. Vão entender isso aqui agora, como é que está na Constituição? Vê aqui que está lá embaixo, Vou passar para você aqui, está lá embaixo, esse aqui, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou seja, repressivo, ou se achar ameaçado de sofrer, ou seja, ainda não sofreu a liberdade de locomoção, mas pode sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Isso aqui é contra o Estado. Então, a garantia, os remédios constitucionais, são instrumentos que nós, cidadãos comuns, usamos, pessoas comuns, contra o Estado. Então, contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, o juiz mandou me prender porque eu estava namorando com a filha dele e ele não gostava de mim. Legalidade ou abuso de poder. O polícia me prendeu ali porque ele me forjou um flagrante. Aconteceu isso, ilegalidade ou abuso de poder. Você vai alegar isso. Obviamente,
que vai ser julgado, isso aqui não é direto não, tá? Vai ser julgado e vai ser demandado se você tem ou não razão. Habeas corpus, então, a palavra-chave do habeas corpus é locomoção. Então, toda vez que você vê na prova o habeas corpus, tem que estar relacionado com liberdade de locomoção. A banca gosta de mudar muito habeas corpus com habeas data, porque os nomes parecem. Então, muito cuidado. Toda vez que a gente falar de habeas corpus, a gente está falando de liberdade de locomoção. Vamos pular o mandado de segurança que está aí para você e vamos no habeas data e você vai entender porque eu vou pular o mandado de segurança e a gente vai voltar nele. A gente vai lá embaixo, nesse aqui, ó, habeas data. O habeas data, como o próprio nome já diz, né? Quem estuda latim, que é quase ninguém, tem os dados. O tem, você sabe que é o habeas, né? Tem os dados. Então, o HD, aqui, ó, vamos colocar de outra cor para ficar bonitinho aqui, ó. HD. Conhecido por habeas data. Tem os dados. Tem, ó, qual que é a função do habeas data, então? Está relacionado com acesso aos próprios dados. Próprios dados. Aqui, ó, acesso aos próprios dados, aos dados da minha pessoa. Existe uma grande diferença entre dados pessoais, cuidado para você não confundir isso, diferente de dados de interesse pessoal. Que isso, professor? Não é a mesma coisa, não? Claro que não. Por isso que eu falo, quem é bom em português acaba sendo bom nisso aqui também. Em direito também. Dados pessoais são os dados relacionados a mim. Dados de interesse pessoal nem sempre são dados pessoais. Todos os dados pessoais são de interesse pessoal. Eu quero saber tudo relacionado a mim. Se meu nome está no SPC, se eu tenho passagem pela polícia. Mas nem todo dado que eu tenho interesse é um dado pessoal. Exemplo, eu quero saber quanto que a prefeitura gastou com o pessoal em 2022. É um dado pessoal? Não, mas é um dado de interesse pessoal. Eu quero saber, eu sou jornalista, eu sou uma pessoa que milita aí na área de administrativo municipal, eu quero saber, eu sou presidente da associação de bairro, é um dado de interesse pessoal, eu quero saber. Por que eu estou falando isso? Porque se for um dado pessoal, a ferramenta é essa. Então, o habeas data serve para dados pessoais. Dados pessoais, só relativo a mim. E ele é uma ferramenta que ele serve tanto para acesso aos dados, quanto para retificação desses dados. Retificação de dados. Quais dados? Dados pessoais. Informações pessoais. Ou seja, o Estado me negou acesso aos dados. Eu posso entrar com a habeas data. O Estado me mostrou os dados, só que lá estava errado. E eu pedi para consertar. O Estado me negou consertar. Então eu posso entrar com pedido habeas data para retificação. Essa retificação aqui é com ETA, que é de conserto, ratificação com A é de concordar, retificação de dados. Se o Estado me negar acesso à retificação, eu vou entrar com o habeas data. Cuidado, que se o Estado te negar uma certidão, o remédio não é habeas data. Mas certidão não é o dado? Não. Certidão é só um papel dizendo que aquele dado é verdadeiro. Certidão é só um atestado. Se ele te negar a certidão, o remédio constitucional é mandado de segurança. Cuidado, porque a banca pode fazer um imbróglio com você. Aconteceu na Polícia Penal. Você tem que saber o que está sendo negado. Lá na prova de Polícia Penal estava escrito o seguinte: fulano de tal foi pedir a certidão, o Estado deu a certidão. Na certidão constava que ele tinha uma passagem pela polícia. Só que ele não tinha, ele conseguiu provar que ele não tinha essa passagem e pediu para retificar esse dado. Foi negada a retificação. Qual o remédio constitucional? Muita gente marcou mandado de segurança que ele veio aqui. Só que a certidão foi dada, o que foi negado é a retificação. Então você tem que olhar o que o Estado negou. O Estado negou soltar a pessoa, habeas corpus. O Estado negou acesso a informações dele, habeas data. O Estado negou a certidão. Ah, não. Se negou a certidão é mandado de segurança. Agora, se ele negou o acesso aos dados, aí é habeas data. Certidão não é acesso. Certidão é só um papel dizendo que você tem e não tem. É só um atestado. Entendido isso aqui? Então vamos lá. O habeas data, então, serve para duas coisas. Para acesso aos dados e para retificação desses dados. Vamos ver se é isso que está escrito aqui? Vamos lá. O que está escrito aqui? Ó, habeas data. Quando você explica ele depois é mais fácil. Ó, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, informações dele mesmo. Constante de registro de dados, de bancos de dados, de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Lembrando que, se for entidades governamentais,
é tranquilo. E se for de caráter público? Exemplo, eu quero saber a minha ficha no hospital, mas o hospital é particular e ele não quis me passar a ficha. Eu vou mudar daqui para outro país, eu quero levar minha ficha lá. Eu consulto nesse hospital tem 41 anos. Eu quero a minha ficha porque eu vou levar para outro país. O hospital me negou. Ele falou assim, não tem que te dar isso aqui não, eu sou um hospital particular. Mas é um hospital particular, mas a função que ela exerce é de caráter público. Outra coisa, eu quero retificar em meus dados que está falando que eu estou com o meu nome sujo no SPC. O SPC é uma entidade particular, mas é de caráter público. Então o habeas data ele serve tanto para o particular quanto para o público. O público nem se discute. O particular, se ele tiver caráter público, aí sim você pode entrar com o habeas data também, mesmo não sendo contra o Estado nesse caso. É uma entidade particular, mas ela presta um serviço de caráter público também, você pode entrar. SPC é exemplo, hospital particular é exemplo, todos são entidades particulares, mas que prestam um serviço de caráter público. Está escrito aqui na Constituição, não é esse professor que está inventando, não. Ou de caráter público, entidades governamentais ou de caráter público. Não são governamentais, ou seja, são particulares, mas são de caráter público. Também serve para, na linha B, retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Entendido isso aqui? Então, o habeas data serve para duas coisas. Por que eu pulei lá em cima e agora eu vou voltar? Porque quando eu falo de mandado de segurança, eu estou citando aqui já o habeas data. Como é que eu vou citar o habeas data se você ainda não sabe o que é habeas data? Eu parto desse princípio. Então, vamos lá. Para que serve o mandado de segurança? O mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela legalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Fácil, fácil, fácil. Mas você tem que entender isso aqui. Então vamos lá. O habeas corpus, liberdade de ir e vir. Habeas data, acesso aos próprios dados, retificação dos dados. E o mandado de segurança? O mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo. Líquido, direito, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Professor, não entendi. Eu te falei que existe um remédio específico. Esse é específico, direito de locomoção. Esse é específico, acesso aos dados. Esse aqui o Estado não conseguiu prever. Ele falou o seguinte, vai que é um direito líquido e certo, que não é nenhum desses dois. Direito de ir e vir é um direito líquido e certo? É. Esse aqui, direito aos dados, é um direito líquido e certo? É. Aqui, é um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Ou seja, não é direito líquido e certo relacionado à locomoção, não é direito líquido e certo relacionado aos dados. Você tem que entender isso aqui, porque tem candidato que vê essa palavra aqui, essa expressão líquido e certo, e já marca mandado de segurança. Caiu na prova tem pouco tempo isso e matou muita gente. O direito líquido e certo, ele é o direito de ir e vir, o direito de informação pessoal. Então, esses dois são o direito líquido e certo. Na prova está escrito o seguinte, fulano de tal tinha o direito líquido e certo de ter informações pessoais. O Estado negou. Resumindo, é isso. Qual é o remédio? Aí a pessoa viu o líquido e certo lá, fechou o olho e falou, mandado de segurança. Se o direito líquido e certo for amparado por um desses dois, você tem que usar eles, é obrigado a usar eles. Agora, é um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. O que eu faço? Eu entro com mandado de segurança. O que é um direito líquido e certo? É um direito que não tem discussão. Se eu falo com o meu vizinho que a cerca é para cá, meu vizinho fala que a cerca é para cá, não é líquido e certo. Ali tem que se provar alguma coisa. Eu tenho que provar que eu tenho documento, tenho que provar testemunha, foto, tudo para provar que aquela cerca passa onde eu estou falando. Agora, suponhamos que você passou em primeiro lugar no concurso. Chamaram o segundo, não chamaram você, você tem dúvida que você tem direito líquido e certo de ser chamado primeiro que o segundo, você passou em primeiro. Aqui é um direito que não gera discussão. Você tem um direito líquido e certo. Quem vai decidir se esse direito é líquido e certo? Lá no judiciário. Direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Ou seja, o Estado falou o seguinte, tem a ver com locomoção? Você tem que entrar com habeas corpus. Tem a ver com acesso aos próprios dados, ou retificação desses dados, ou de informações? Habeas data. Não tem a ver com nenhum dos dois, aí você entra com mandado de segurança. Desde que seja um direito líquido e certo. Porque se não for um direito líquido e certo, você vai mover uma ação lá, beleza? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, a gente fala que tem o caráter residual. E ele serve para quê? Para tudo que sobrou. Tudo que sobrou desde que não seja locomoção e não seja acesso aos próprios dados. Inclusive, certidão. Entendido isso aqui? E o mandado de segurança também eu posso implementar de forma coletiva. Diferente do habeas corpus e habeas data, eu posso implementar de forma coletiva. Exemplo que eu dei aqui, a pessoa passou em primeiro lugar, chamaram o segundo, não chamaram ele. Pode acontecer com várias pessoas ao mesmo tempo. Olha o que está escrito aqui. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída
e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E aqui, ó, 2 coisas para você saber. 2 coisas. Representação no Congresso Nacional. Ou tanto um deputado federal quanto um senador. Congresso Nacional é os 2. Se o partido político tiver um representante no Congresso Nacional, seja ele um deputado federal ou um senador, ele pode entrar com mandado de segurança coletivo. Exemplo, chamaram o 10º lugar, não chamaram do 1 ao 9º. Essas pessoas podem entrar de forma coletiva. Ou entidade de classe, organização sindical, pelo menos 1 ano. Cuidado que a banca costuma mudar esse Congresso Nacional para o Câmara dos Deputados, o que está errado, e costuma mudar esse de 1 ano para 6 meses ou para 2 anos. Cuidado para você não cair nessa pegadinha. Pulo do gato aqui, ó, Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados. Pulo do gato aqui, ó, pelo menos 1 ano, pelo menos 1 ano. Beleza? Cuidado com isso. Mandado de segurança coletivo. Mandado de junção. O que o mandado de junção está falando com a gente? O mandado de junção, ele é um remédio que serve para suprir falta de norma regulamentadora, que atrapalha o cara de exercer um direito que ele tem. Ele tem um direito, o Estado falou, você tem esse direito, eu vou regulamentar. O Estado não regulamentou. Exemplo, greve do pessoal, do funcionário público civil. O funcionário público militar não faz greve, militar não pode fazer greve. O funcionário público civil pode fazer greve. Aí o Estado falou assim, vai ser feita uma lei onde o funcionário público civil vai poder fazer greve. E essa lei nunca foi feita. E o funcionário que tentava fazer greve, mas não podia porque não tinha lei. Então o que ele fazia? Ele entrava com mandado de junção. Falou o seguinte, ó, eu quero suprir a falta dessa norma. A norma não existe. Eu preciso dessa norma para conseguir exercer meu direito. Aí ele entrava com mandado de junção. Hoje o STF já bateu o martelo que existe ali uma brecha que ele pode usar a norma da greve do funcionário público com a greve normal. Obviamente tem que ressalvar os serviços essenciais, mas ele usa isso, não precisa de entrar com mandado de junção, porque tinha tantos mandados de junção nesse sentido que o STF já bateu o martelo falando que vai poder usar outra lei em parâmetro com essa. Como está faltando essa, nunca foi votada, precisa ser votada. Então, mandado de junção, eu costumo fazer o seguinte, aqui tem uma ponte, aqui tem um abismo. O cidadão está aqui. O direito dele está do lado de cá. O que o legislativo falou? Ó, eu vou fazer uma ponte aqui, ó, ligando você ao seu direito. Só que o legislativo não fez. Aí ele fala com o Poder Judiciário assim, Poder Judiciário, fala o seguinte, manda um mandado de junção para mim, que é uma ponte provisória aqui, ó, só para eu passar enquanto esse cidadão não faz essa ponte. Falta de norma regulamentadora, mandado de injunção. Juntar, beleza? Cuidado com o mandado de junção. Está escrito aqui, ó. Conceder-se-á mandado de junção. Está aqui, ó. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Então, é isso aqui que é o mandado de junção. Qualquer dúvida, @magna644. E agora, no último aqui, ó, para a gente fechar essa nossa transmissão, essa nossa dica. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, aqui a gente tem outro remédio, uma ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo se comprovado má-fé, isento de custos judiciais do ônus da sucumbência. Então, a primeira coisa que tem que se lembrar é a ação popular. Ação popular. Ação popular, diferente das outras, para quem pode entrar é só um cidadão. Porque aqui, diferente dos outros que eu tenho um interesse pessoal, aqui não. Aqui é o interesse de cidadão. O Estado, o Estado aqui na linguagem mais ampla, o Estado com letra maiúscula, ele está lesando o patrimônio público, patrimônio histórico, está jogando lixo lá no meio ambiente. O interesse meu aqui não é como pessoa, é como cidadão. Por isso que para entrar aqui tem que ser cidadão. A banca costuma mudar para pessoa. Cuidado que é para cidadão. E outra coisa que você tem que lembrar, na hora da sua prova, a gente fechar isso aqui. O habeas corpus e o habeas data, na Constituição diz que eles são gratuitos, não podem ser cobrados. 0,800. Os dois aqui são 0,800. Esse aqui, via de regra, é cobrado. Obviamente, se a pessoa não tiver condição, vai declarar a justiça gratuita e não vai ser pago. Mas esses dois aqui são gratuitos, independente da condição da pessoa. O ação popular, ele é gratuito, mas com exceção. Se comprovado má-fé, ele é pago. Má-fé. Aí ele tem que pagar. E além de pagar a ação popular, ele ainda vai ter que pagar o ônus da sucumbência, que é a parte do advogado contrário. Então, e tem gente que entra com esse má-fé, claro. Tem um prefeito de uma cidade pequenininha, ele está tentando fazer obra. Tudo que ele vai fazer, um cara vai lá e entra com a ação popular só para ele não conseguir fazer.
ou seja, está usando a máquina, está usando o instrumento, a ação popular, de má fé, só para atravessar a vida do prefeito. Comprovada a má fé, ele vai ter que pagar, além de pagar ao advogado da parte contrária. Esses dois aqui são gratuitos. Dúvidas? Qualquer dúvida pode mandar no @magna644. Comente aqui embaixo se você não entendeu nenhum. Posso fazer outra dica explicando. Você que vai fazer a prova São José dos Campos, não deixe de conhecer o pacote da Vale, não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações. Um abraço, até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.